Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz para você, querido, que está nos assistindo aqui. Bem-vindo a mais um bate-papo do For Connections. E hoje a gente com um tema muito relevante, muito pertinente a todos nós, dando continuidade àquele bate-papo sobre cuidando de ti mesmo. Hoje nós vamos ter uma abordagem mais específica acerca do cuidado com o nosso próprio corpo. E para esse bate-papo, como sempre, temos nossos amigos, nossos colegas aqui, pessoas que nos honram com a sua presença aqui. E como é que vocês estão, queridos? E aí, Sérgio, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Valmir. Que bom estar de volta. Mais um bate-papo aqui do For Connections. Bem-vindo a você que está mais uma vez nos prestigiando com o seu acesso. Muito obrigado. Bom dia, César Carvalho. Bom dia, Silfarne. Bom dia a todos. E aí, César, como é que está aí? Direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu querido amigo? Do meu lado aqui da parte da minha região está tudo bem. Do outro lado do Silfarne, não acho que não. Mas assim, está tudo tranquilo. Eu queria só lembrar, eu sei que a gente faz isso sempre, se for possível, aos nossos queridos amigos, que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem se gostarem e, por favor, comentem, deixem as suas impressões sobre as nossas conversas. Não é sobre nós, não, mas sobre as nossas conversas, por favor. Seria muito importante a sua consideração, o seu olhar. Muita gente me procura, fala comigo que está gostando, que isso, que aquilo, que aquela palavra foi importante, mas não comenta. Então eu pediria que você, por gentileza, comentasse isso. Isso vai nos ajudar muito, norteando a nossa caminhada. Muito legal. Bom, Silfarne, eu não sei o que o César quis dizer, que não está muito bom para o teu lado aí, não, mas bom dia, meu querido. Tudo bem? Graça e paz. Bom dia, meu Não amigo precisa entrar em Valmir. detalhes, fique tranquilo, tá? César é um piadista, sabe disso. Tá tudo bem, pela graça. Nossa Baixada Fluminense está bem, nosso Nova Iguaçu, Mesquita, e nós estamos lutando, que a vida é luta, né? Sempre, né? Um abração, Valmir, um abração, Sérgio, nossos amigos do Norte aí, da América do Norte, ao César, meu parceiro aqui de Jacarepaguá, da terra dos jacarés. Bom estarmos juntos aqui. Muito bem, eu vou começar hoje com um texto que está em 1 Tessalônica, capítulo 5, versos 23. Diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser mais focado com relação ao cuidado da nossa saúde física. No primeiro bate-papo, nós falamos um pouco sobre a questão da saúde emocional, das nossas emoções, sentimentos, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão do corpo. Olha, Sérgio, César e Silfarne, você que está nos assistindo aí, eu não sei se vocês concordam comigo, mas, rapaz, que coisa chata é quando alguém começa a querer dar dica para a gente, como que a gente tem que melhorar de corpo. Olha a tua barriguinha, olha, você está fazendo exercício, como é que está a alimentação. A gente sabe que é importante isso, mas, ao mesmo tempo, é algo que realmente nos aborrece, né? A gente se sente um pouco incomodado com isso. Mas eu quero, e talvez você que está começando a assistir agora, eu quero já te alertar com relação a isso. Nós não temos nenhum objetivo aqui de te passar uma fórmula mágica, de uma receita de bolo, de te dizer aqui o que você tem que fazer em termos de exercícios, em termos de exames médicos, em termos de cuidado com a sua alimentação, ou não. Não é essa a ideia, até porque nós não somos profissionais da área. Muito embora eu tenha uma formação em enfermagem, mas não me sinto capacitado neste nível para te dar informação com relação à nutrição, com relação a exercícios físicos. Para isso, existe uma gama de profissionais muito mais capacitadas que a gente no mercado aí, personal trainers, coaches, nutricionistas, médicos, que fazem um trabalho muito bom nessa área, né? Mas a gente gostaria de abordar esse tema com relação ao aspecto teológico deste assunto, tá bom? Você já viu, por exemplo, talvez você já tenha ouvido, eu sou de uma época, e eu me converti há muitos anos atrás, eu sou pastor já há 27 anos, mas quando eu me converti era muito comum, em algumas igrejas que eu convivia, era até falado que era pecado o crente ir na academia. Naquela época o crente não era suposto nem ir na academia. Nós vivíamos uma época no Brasil que uma grande parte das igrejas não se podia usar nenhum short, nenhuma bermuda. E, por favor, me entenda, não estou criticando os irmãos daquela época, estou apenas contextualizando a época que eu vivi. Porque tudo se dizia que era vaidade, era um culto ao corpo, e que cuidar do corpo, fazer exercício, melhorar nosso físico,
era considerado até por alguns como algo desnecessário, ou até mesmo, de um ponto mais extremo, até como pecado. É muito comum nós vermos no meio cristão pessoas cuidando muito de sua vida espiritual, porém, negligenciando o cuidado com o corpo. A pergunta é, será que Deus se importa com o que nós comemos? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se a gente interpretar esse texto, respeitando a hermenêutica do momento em que Paulo está escrevendo, claro, para Coríntios, nós podemos entender, então, que, inclusive, o cuidar do corpo, por meio da atividade física, tem algo que pode ser que glorifica o Senhor. Ou seja, é possível que, através do nosso corpo, do cuidar do corpo, nós honremos a Deus. Nós honremos a Deus não apenas com a parte espiritual, mas com a parte também física. Cuidar do corpo é um princípio bíblico. A palavra fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós vivemos no mundo e cremos no mundo do sobrenatural, mas não podemos esquecer que vivemos também no mundo não natural. E será que há coisas que se resolvem apenas com oração? Creio que sim. Mas será que tudo se resolve com oração ou há coisas que talvez a oração não consiga resolver? Já está provado pela ciência que o estilo de vida pode interferir na qualidade de vida, afetando diretamente a nossa saúde. Então, o nosso investimento em determinadas áreas pode melhorar a nossa saúde. Por exemplo, cuidados na alimentação, no dormir, no descansar, no exercitar, férias, lazer, a prevenção até mesmo com exames médicos periódicos, buscar um estilo de vida menos estressante, por que não dizer até um estilo ministerial menos estressante, uma melhor administração da nossa agenda e, como a gente aprende nos gabinetes psicólogos, aprender a dizer não. O líder tem que aprender a dizer não, o psicólogo às vezes tem que aprender a dizer não, senão o psicólogo, o pastor, o líder, senão ele vai se sobrecarregando. Mas será que é pecado não cuidar da forma adequada? Vamos olhar do outro lado agora. Existe uma frase que a gente ouve muito por aí, eu não morrerei antes do tempo. Será que isso é um exemplo de espiritualização exagerada? É possível morrermos antes da hora? Os pastores e os líderes da igreja, eles devem ser exemplo, ou pelo menos referência, também nesta área? Cuidar demais do corpo pode ser algo da nossa carne que nos impulsione a um embaraço ou até mesmo pecado? Podemos responsabilizar Deus pela nossa saúde, ou até mesmo por alguma enfermidade que nós estejamos passando? Será que é correto não se cuidar e depois exercer, entre aspas, a fé numa oração, ou num culto de cura, num culto de libertação, buscando uma cura para uma enfermidade que talvez tenha sido causada ou até agravada pelo nosso próprio descuido pessoal? Será que alguns que não estão se cuidando devidamente já não entraram num processo consciente ou inconsciente até mesmo de um suicídio? E é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje e vamos conversar aqui. Eu já quero chamar logo para a mesa nosso amigo Sérgio, com quem, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer muitas corridas. Sérgio e eu, nós precisamos voltar a essa prática, né, Sérgio? Tem tempo que a gente não faz isso, mas no passado nós fizemos muita corrida. Eu me lembro até daquela meia maratona que nós corremos juntos ali em Nova York. Inclusive o César estava lá, não correndo, mas assistindo e dando apoio. Coincidiu dele estar aqui naquela época aqui. Sérgio, eu tenho algumas questões aqui. É possível viver uma espiritualização exagerada que nos leve ao cuidado do corpo? Será que Deus tem compromisso ou até obrigação, Sérgio, de cuidar do nosso corpo simplesmente porque nós estamos mais focados na parte espiritual? Bem-vindo ao bate-papo, Sérgio. Obrigado, Valmir. Sim, foi um prazer participar com você daquelas atividades e corridas, e é sempre um prazer, né, estar com os amigos na rua, na chuva ou na fazenda, né? Mas eu acredito que é possível, sim, um entendimento distorcido no que diz respeito à prioridade do que é espiritual sobre aquilo que é físico. Isso não é novo, né? Desde os primórdios da fé cristã, nossos irmãos do passado digladiavam essa questão, né? A gente pensa aí nos monges do deserto, que achavam que quanto mais o corpo fosse desprezado, ignorado, ou até mesmo flagelado, né, mais acesso a níveis superiores de espiritualidade e relação com Deus as pessoas alcançavam, né? Daí os ermitões, eremitas, enfim. Então, esse conceito de que o corpo deve ser, de fato, relegado a uma questão secundária não é novo.
há textos na Bíblia que parecem indicar alguma coisa nessa direção. Talvez o clássico seja 1 Timóteo 4,8, que diz que o exercício espiritual para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, e alguns talvez pensando essa ênfase que Paulo coloca nesse momento na superioridade do cuidado espiritual sobre o cuidado físico, dizem, está vendo aí? O próprio apóstolo já dizia que o exercício corporal, que o cuidado físico, por assim dizer, tem pouco proveito. Mas é importante notar que ele está fazendo ali um contraponto com a piedade. Em relação à piedade, em relação ao que é relacionado à vida com Deus, no sentido da prática das disciplinas espirituais e tudo mais, o exercício físico, ou o cuidado do corpo, vai para um lugar de só menos importância. Mas ele não diz que não é importante. Ele diz que para pouco é proveitoso, mas é proveitoso. E no mesmo texto, que deve ser lembrado, o texto termina dizendo que nós temos a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Quer dizer, no mesmo versículo você encontra o cuidado com o corpo, a piedade, que é o cuidado espiritual, a vida presente e a vida por vir. Quer dizer, cada macaco no seu galho, né? Enquanto estamos aqui, é importante, sim, viver a plenitude da vida presente, que vai incluir tudo isso que você mencionou aí, que os colegas vão falar ainda, né? Cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, cuidado com o arejamento mental, né? Cuidado com as práticas nocivas à saúde humana, os vícios, né? Isso tudo faz parte do que Paulo vai chamar de vida presente. Porque se eu vivo uma vida presente intoxicada de práticas negativas, até a minha relação com a vida futura pode ser também comprometida em algum momento. Então, Valmir, respondendo a sua pergunta, é possível ter uma concepção errada assim, do valor do exercício físico, do cuidado, da alimentação, em nome de uma fé mais sofisticada, né? Graças a Deus que de alguns anos para cá, esse entendimento tem sido corrigido, ao meu ver. Cada vez mais cristãos estão entendendo que não é necessário fazer uma dicotomia agressiva entre corpo e alma, entre o que pertence à vida presente, ao cuidado do corpo e do cuidado pessoal, por assim dizer, e o cuidado com as disciplinas espirituais. Cada vez mais os cristãos estão sabendo chutar com as duas pernas, né? E a nossa transmissão de hoje tem essa finalidade de contribuir para esse entendimento sadio do cuidado pessoal. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Silfarne, você que tem essa experiência aí clínica também na parte da psicologia, você como profissional nessa área, você sabe que cada vez mais os estudos estão mostrando uma correlação muito intrínseca, muito importante para a efetividade do tratamento, não apenas cuidando do paciente na questão da alma dele, mas quando nós interligamos isso com uma coisa chamada fé e com uma coisa chamada também corpo, exercício físico. Por isso é muito comum, quando uma pessoa chega no gabinete, por exemplo, com depressão, um quadro clínico de depressão, até mesmo de ansiedade, além de outras coisas que um terapeuta, um psicólogo pode prescrever, uma delas é, olha, faça um exercício, faça uma caminhada, porque já está provado que está muito conectado, né? E o cliente começa a fazer caminhada, isso dá uma liberação de hormônios e facilita até mesmo a combater o problema que existe. Existem outros também, enfermidades mais sérias com relação especificamente ao corpo, como pessoas com problema de anorexia, de bulimia, e outros mais que existem, que já estão catalogados, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, como que sendo transtornos com relação ao corpo. Entre isso, existe uma coisa chamada obsessão, porque uma coisa é cuidar bem do corpo, né, Silfarne? Outra coisa é a gente estar obcecado com a imagem. A obsessão com a imagem corporal, muito embora isso já exista através da história, nós vamos ver nos gregos, os gregos já se preocupavam muito com a questão do corpo, os egípcios se preocupavam muito com isso, mas a obsessão com a imagem corporal se transformou num dos traços característicos das sociedades desenvolvidas, onde, principalmente nos nossos dias de hoje, um físico esbelte e musculoso é associado ao sucesso e à atração sexual. A questão é, o corpo pode ter uma grande influência na autoestima, né, Silfarne, e implicar, inclusive, na autoconfiança do indivíduo. Você acha que a forma como nós cuidamos do corpo pode afetar a nossa produtividade, não apenas na área secular, mas no ministério?
no nosso relacionamento com a família? E será que alguns não estão mais cuidando do seu corpo porque talvez estejam num tipo de processo consciente ou inconsciente de suicídio na sua vida ou em alguma área da sua vida? O que você acha, amigão? Valmir, sim, de novo a gente vai, acho que pautar nosso papo com uma palavra chamada equilíbrio, né? Que tem sido uma tentativa nossa em alguns bate-papos aqui, também nessa do cuidado do corpo, da alma e do espírito. Ter a consciência que nós somos seres inteiros, né? Somos íntegros, então não existe uma separação do Silfarne espírito, Silfarne alma e Silfarne corpo, eu sou isso tudo, esse mix é completo, né? Um espírito que tem alma e habita no corpo, então as coisas estão intrinsecamente ligadas. E aí é importante ter equilíbrio, sim, Valmir. Eu tenho percebido, de fato, é verdade, sem dúvida alguma, que o cuidado físico ajuda nas questões emocionais, a liberação de hormônios específicos, né, que vão trazer estímulo, excitação, enfim, vai fazer a pessoa ter uma vida emocional mais saudável. É fato que muitos clientes do consultório nós recomendamos exercício físico, que ele busque ajuda nessa área, assim como também, do outro lado, os médicos, né, só para ampliar um pouco mais a percepção, quebraram um pouco aquele preconceito que havia um tempo atrás, que os médicos achavam, os próprios médicos tinham muito preconceito com a psicoterapia e achavam que tudo era apenas clínico e não olhavam para o lado emocional. Hoje já há uma comunicação melhor, um diálogo melhor entre as ciências, né, da saúde. Então, hoje, um médico, não sei como é nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito comum, muitos pacientes, clientes que eu tenho no consultório, me foram indicados por médicos. Ele foi no cardiologista, ele foi no neurologista, até mesmo no psiquiatra, falou, procura um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, essas coisas caminham juntas. E também a questão ministerial, que da mesma forma que havia certo preconceito da medicina com a psicologia, há também um preconceito mútuo, né, havia mais forte entre a psicologia e a religião e a psicologia. Então, quando nasceram a maioria das ciências humanas, ali séculos XVIII, XIX, início do século XX, eles vieram carregados de muita mágoa com a religião, né, devido ao próprio obscurantismo da Idade Média. Então, a psicologia, que é uma das ciências modernas, ela veio muito carregada, tentando provar que não havia nada metafísico, que tudo estava apenas no cérebro, até que eles entenderam que a mente não é o cérebro e que algo imaterial, sim, tem que ser trabalhado. Então, por conta disso, hoje a gente percebe muitos pastores, conheci até uma live essa semana com alguém sobre isso, graças a Deus, muitos pastores recomendam os membros da igreja que procurem um terapeuta, que busquem ajuda, porque percebem que a questão nem apenas de fundo espiritual. Agora, é importante, por exemplo, que um pastor, um líder evangélico que está me assistindo agora, o futuro líder, cuide da sua parte física também. Mas, sem dúvida alguma, Valmir, de novo a palavra equilíbrio, há muita obsessão, até mesmo compulsão hoje por exercício físico. Vivemos uma época de muita estética, né? Nós somos uma geração muito visual, geração midiática, nós pensamos na imagem o tempo inteiro. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo por imagem, nos preocupa com o cenário, né? Isso está com um aspecto físico melhor, isso é lógico, a iluminação mais próxima do melhor, a gente faz a coisa bem informal aqui, então não tem todo o aparato de estúdio, mas tenta fazer o mais próximo possível de qualidade visual, isso é bom que aconteça. Porém, eu penso sim que há uma certa exacerbação no culto ao corpo e na necessidade de mostrar uma saúde física exagerada, confundindo estética com saúde, né? A estética também é importante, ter o tríceps, os bíceps bem definidos, ter a barriga tanquinho, tudo isso é legal. Nada de mal nisso não, desde que não se torne uma compulsão e obsessão. Eu percebo sim, Valmir, que há uma certa obsessão. Então, fica uma palavra de alerta aos líderes. Aí, voltando à palavra que o Sérgio trouxe, lembrando que Paulo disse a Timóteo, é bom lembrar que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito pastoral, muito orientadora, né, de mentoria. Está falando para um jovem pastor, quando ele fala que o exercício físico para pouco aproveita, comparado à piedade. Então, devemos ter cuidado de que o aparente cuidado com a saúde física não se transforme em culto ao corpo, à estética, e acabe até mesmo roubando disciplinas espirituais que são necessárias no nosso tempo. Então, é importante buscar esse equilíbrio, buscar essa saúde, para que na busca da saúde não percamos o que para nós, de fato, sem dúvida alguma, é mais essencial. Se eu posso a expressão mais essencial, redundância. O que é essencial, que é, de fato, cuidar da nossa vida espiritual, que, de fato, sim, isso é o principal mesmo. Eu tenho que cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, mas se a vida espiritual não está bem na relação com o pai, eu como pastor, como líder cristão, vou me perder no meio do caminho.
Valeu. Claro que a gente está falando aqui de saúde, nós não estamos falando apenas de obesidade, embora a obesidade seja aquilo que mais chame a atenção, principalmente no período em que nós estamos vivendo hoje, onde tantas estatísticas estão mostrando já aos nossos jovens, adolescentes, na pré-adolescência inclusive, já com um nível de obesidade mórbida, alguns com pré-diabetes, algo muito preocupante. O senhor Farno falou aí da barriga tanquinho, tem os barriga bacia, eu acho que eu estou mais na barriga bacia, viu, senhor Farno? Não estou tanto no tanquinho, não. Mas olha só, eu me lembro, cara, que uma vez, não vou falar com a igreja para não, claro, não identificar a pessoa, mas eu era pastor de uma certa igreja, havia um convidado, um pastor para pregar, ele era aqueles pastores de uma igreja bem avivado, que a gente chama bem avivada, bem pentecostal, com aquele estilo de pregação bem animada, bem aflorada. Rapaz, ele começou a pregar, e ele começou a gritar tanto, porque era o estilo dele, nada contra, não estou falando contra isso, mas era o estilo dele. Só que sabe o que aconteceu? Ele não estava com a forma física para pregar no estilo que ele pregava, sabe? Rapaz, ele não pregou 5 minutos, eu não estou exagerando. 5 minutos ele parou, começou a passar mal, com falta de ar, e falou, estou passando mal, eu não consigo mais. E ele sentou, e eu tive que acabar de pregar, porque senão arriscava até mesmo o pastor ter um infarto ali. O senhor Farno começou a falar sobre equilíbrio, sobre a estética, sobre o culto ao corpo, e César, então, você concorda, né, César, que o oposto também pode acontecer, né? Há um risco de nós nos exagerarmos no cuidado do corpo. E aqui, por favor, nós não estamos criticando, mas a gente vê cada vez mais alguns pastores nos púlpitos com aquelas camisinhas curtinhas, querendo mostrar aqui a musculatura, com aquela necessidade, parece, não quero julgar, talvez já julgando, mas algo nesse nível, né? Será, Sérgio, ou César, desculpa, que há um risco de nós exagerarmos no cuidado do corpo? Será que existe uma idolatria ao corpo, e isso pode, inclusive, entrar dentro da igreja? Será que é possível pecar por cuidar exageradamente do corpo? E aqui mais uma perguntinha para jogar uma pimentinha. Será que é possível a gente ser influenciado tanto para um lado ou para o outro? De não cuidar do corpo, ou cuidar exageradamente, sermos influenciados por forças espirituais, forças demoníacas? O que você acha, Sérgio? César? Bem, um já disse da barriga tanquinho, o outro já disse da barriga bacia. Eu me enquadro na barriga máquina de lavar 11 quilos, aquela máquina enorme, bacana e tal. E toda mulher dona de casa gostaria de ter para evitar aquele movimento dramático. Eu creio que esse assunto é importante, olhando, e eu acho que o Silvio Farno acabou por sintetizar aquilo que de fato é o essencial dessa conversa. Qualquer desequilíbrio é fonte de problemas. Qualquer desequilíbrio, seja do ponto de vista do corpo físico, seja do ponto de vista de um olhar para uma espiritualidade também desencontrada com os parâmetros bíblicos, o que a gente vai ver é exatamente a necessidade de cuidar, mas não transformar o cuidado numa obsessão, como vocês já disseram. Nesse nosso tempo, o grande problema é o estabelecimento de padrões. Há um padrão estabelecido pela sociedade ocidental, e isso pode, inclusive, gerar distorções, porque eu vejo com isso, até que agora nós estamos vendo o surgimento de uma categoria, até na área dos modelos, seja de roupa e essas coisas, é o chamado plus size, né? Mas então há uma certa tentativa de resgate de um corpo que não seja tão padronizado aquilo que nós estamos percebendo na sociedade. Porque o que estava acontecendo, e eu acho que está ainda, é uma tirania. A tirania do padrão. E aí não tem nada a ver simplesmente com o que se você faz ou se você não faz exercício, se você come muito ou come pouco, se você come bem. Existem traços genéticos, na minha leitura, e eu não sou médico, mas pelo conversar com eles e ler alguma coisa, existem traços genéticos que levam pessoas a ter corpos um pouco mais cheios, mais rechonchudos, e outros traços de pessoas que são mais magras, assim por dizer. Né? O problema é quando isso se torna uma obsessão tirânica
de fora para dentro. Eu acho que tudo tem que começar a partir do entendimento pessoal sobre a sua própria saúde. Quem está falando com vocês é alguém que precisa tomar algumas decisões na vida. Por exemplo, dos últimos anos, eu tenho me tornado muito sedentário no que diz respeito à minha prática esportiva, claro, eu já nadei, já joguei futebol, já fiz caminhadas diversas, já tive personal trainer, já fiz muita coisa, mas dos últimos anos para cá, eu estou bastante sedentário. Eu preciso mudar essa questão. Mas eu não posso mudar simplesmente porque há uma imposição de fora. Eu preciso conscientizar-me da necessidade que eu tenho. E aí, esse é o grande problema, porque as pessoas hoje, elas são impiedosas quando tratam do outro. Nós já tivemos um episódio no contexto aqui nacional, entre líderes religiosos, de uma certa personalidade célebre entre nós, religiosos evangélicos, que fez uma abordagem muito triste e apontando o dedo para pessoas obesas, principalmente para líderes, o que é perverso, porque quando eu sou magro, eu posso então apontar o dedo para aquela pessoa ou para aquelas pessoas e gerar uma frustração e até mesmo uma condenação por uma parte da sociedade. Então a gente tem que ter cuidado, porque assim, o que eu fico profundamente chateado em alguns momentos é a tentativa de uma imposição de fora para dentro. Eu acho que conselhos como hoje que nós estamos tentando fazer, mostrando a realidade e não negando as nossas próprias debilidades, como a minha, podem contribuir para uma retomada, para um novo começo, para uma possibilidade de olhar para isso de maneira diferente. Agora, é certo, inquestionavelmente certo, que nós estamos vivendo um tempo de obsessão pelo corpo. E nós vemos aí transformações do corpo, quando não, do ponto de vista dos exercícios físicos, usando inclusive métodos da medicina, como cirurgias para fazer com que aquele corpo se transforme num corpo, aos olhos da sociedade contemporânea, um corpo perfeito. O que, na verdade, eu creio não existir, porque nós somos fadados à corrupção do nosso próprio corpo. Não é? Nós estamos falando aqui, não há nenhum garoto mais aqui entre nós. A gente tem que ter cuidado. Eu acho que o Silfarne, o Valmir, acabou fazendo a síntese da síntese mais importante. É tratar as coisas com equilíbrio e não se deixar sucumbir pela opressão tirânica de quem quer que seja. Bom, falando de equilíbrio, Sérgio, como equilibrar essa questão do corpo, a necessidade do corpo, com a nossa própria fé? Salmo 139 diz assim, versos 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Sem querer tratar aqui da questão de interpretação da linha mais calvinista ou mais arminiana, claro que a gente pode olhar para esse salmo com foco mais pré-determinista ou até mesmo com foco mais pela onisciência ou presciência de Deus. Mas como conciliar a fé com a necessidade de se cuidar? O Evangelho da Prosperidade, Sérgio, em alguns dos seus segmentos mais radicais, ele rejeita, de uma forma assim, geral, a enfermidade e a pobreza. Eles defendem que a salvação recebida através do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz inclui a riqueza e a prosperidade. Há até mesmo algumas que defendem que toda enfermidade, inclusive os vírus, as bactérias, não foram criados por Deus, foram criados pelo diabo. Será que alguns vivem um conceito equivocado da soberania de Deus? Por isso que eu trouxe o Salmo 139, que ele fala da onisciência, da onipotência, da soberania de Deus. Será que é possível escutar nos nossos dias
aliás, encurtarmos, perdão, será que é possível encurtarmos os nossos dias nessa terra? Como que a gente interpreta isso aqui, ainda que seja por um lado mais do fatalismo predeterminista ou por um lado mais da presciência de Deus? Mas a questão é, temos como equilibrar a nossa teologia, a nossa fé com essa questão do cuidado do corpo, principalmente nessa questão de até onde a gente pode morrer antes, até onde a gente pode antecipar nossos dias? O que você acha? Uau, é uma pergunta muito, muito séria, como todas que têm sido levantadas aqui. Eu queria só, Valmir, antes mesmo de entrar na tentativa de responder a sua pergunta pertinente, só fazer um rápido preâmbulo aqui com os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa transmissão. Você deve ter notado a essa altura que você está batendo papo com 4 pastores que não estão de forma alguma, você já percebeu pelo nosso tom, tentando mostrar para você ou falando a você coisas que você faz, você não faz o que nós fazemos, sentido positivo, né? Nem dizer para você que nós estamos certos, você está errado, e que nós nos cuidamos e você não. Estamos aqui para ditar de maneira distante regras e normas e dicas, porque, na verdade, como o César já mencionou, primeiramente aqui não tem nenhum garoto, não é? Somos todos já homens maduros, todos nós temos os nossos próprios desafios em relação ao cuidado do corpo. Valmir brincou aí, falou da barriga. Como é que você falou, Valmir? Barriga bacia. Barriga bacia. O César falou da barriga máquina de lavar. Cara, se eu for falar da minha barriga aqui, eu nem sei, cara, qual o nome que eu poderia usar. Minha barriga está muito, muito fora, muito feia, muito... enfim, acho que só o Silfarne, que agora está com a barriga mais próxima do tanquinho, né, Silfarne? Eu só gostaria de fazer meu posicionamento, que eu falei que a minha barriga é grande, porém acho-a belíssima. Eu não acho minha barriga feia, não. Mas eu estou dizendo isso só para falar o que já foi percebido, né? Você pode ficar à vontade, você está ouvindo um bate-papo aqui de normais, de humanos, de pessoas que têm seus desafios com relação ao cuidado físico. Todos nós temos. Então, a gente não está aqui apontando a nossa metralhadora a ponto .50 na direção de ninguém. Estamos aqui só dizendo, olha, você é um pastor, é um cristão, um irmão, uma irmã, como é que a gente pode melhorar um pouquinho a nossa vida sem nos tornar escravos dessa busca por uma honra a Deus com cuidado pessoal, né? O Valmir falou no início, Valmir, você bateu na cabeça do prego quando você mencionou a palavra de Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, 31, né? Você vai comer, beber, pregar, orar, cantar, fazer exames médicos periódicos, seja lá o que for, não faça por pressão da sociedade apenas, como César já pontuou. Cuidado com a tirania. Faça isso para a glória de Deus. Ora, o nosso corpo não é dom de Deus, não é presente do Eterno. Por que não cuidar bem de um bom presente? Não é assim? A gente faz com um presente precioso. É só por isso, é só para que Deus seja glorificado no processo e para que a nossa vida na Terra não seja o menos estressante possível. Bom, dito isso, Valmir, você tocou na questão aí, pelo que eu entendi, a sua pergunta, até onde vai a responsabilidade humana na preservação da própria vida, correto? O que pertence a Deus e o que pertence a nós, né? Exatamente. E eu quero responder da seguinte forma, olha, se você me permite, o próprio texto que encabeçou o nosso bate-papo, 1 Timóteo 4,16, o bom apóstolo falou, né? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então tem 2 palavrinhas aqui, sem nenhum preciosismo, sem nenhuma intenção de expor nada que eu não saiba, é só para ilustrar nosso bate-papo, que já está muito legal. Esse cuidado de ti mesmo é uma palavra muito interessante no texto grego. É um verbo, é pek, que na verdade seria algo como preste muita atenção, seja cuidadoso, leve a sério, não seja leviano. Essa é a ideia do epek, né? Do cuidado, tenha cuidado. De ti mesmo, primeiramente. Esse de ti mesmo, ou si mesmo, né? Esse é o seu autor no grego, ele vai aparecer também no grande mandamento do mestre, quando ele diz, amarás ao próximo como a ti mesmo, é o mesmo se autor. Você vê que é uma coisa tão séria que o padrão de amor ao meu próximo está construído no mesmo padrão de amor a mim mesmo. Eu preciso gostar de mim para que, a partir dessa referência, eu ame meu próximo. Uma pessoa que não se gosta,
se ele for amar ao próximo como a si mesmo, ele vai não gostar do seu próximo. Então, veja como as coisas se encaixam, né? Agora, o seu autor, que é o cuidado de si mesmo, né, ele vem acompanhado de didascalia e da doutrina, que, ao meu ver aqui, é um símbolo de tudo que se refere à atividade ministerial, seja o pastorado, a atividade missionária, a pregação, o louvor, seja qual for o campo de ação ministerial, pode ser enquadrado aqui na didascalia, na atividade ministerial. Então, eu preciso primeiramente cuidar de mim e também do ministério que Deus me conferiu. Agora, ao cuidar de mim, até que ponto o meu cuidado pode ajudar na preservação da minha vida? Muito, sem dúvida alguma. A responsabilidade pessoal é fundamental. O que eu posso fazer, eu não posso esperar que Deus faça. A minha prática de alimentação não depende de Deus. Você se lembra lá no jardim, quando o Senhor acabou de construir o jardim e mandou que Adão cuidasse dele, correto? Deus não cuidou do jardim que ele havia criado para Adão. Acho que a mesma ideia pode se aplicar ao cuidado pessoal, que não vai só na área do corpo, diga-se de passagem, né? Quando a gente fala aqui de cuidado pessoal, a gente está falando ao meu ver, até de uma devoção despretensiosa, é cuidar de si mesmo. Não buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar apenas para construir sermões, mas para manter a relação com o Senhor. Estão falando aqui de proteger o sono, eu acho que tem a ver com cuidado pessoal, acho que tem a ver com check-ups regulares na questão clínica, estudar, cuidar da mente seletivamente, né? Manter o coração puro, cultivar boas amizades, relações com a família, tudo isso acho que faz parte desse bojo, que embora haja teologias, como você falou, que jogam tudo isso na conta de Deus e até estigmatizam o cuidado pessoal como algo carnal ou diabólico, a gente sabe que não é assim. O cuidado do corpo é uma atividade que pertence a mim e que honra a Deus se for feito sem extremismos e sem tiranias. Ok, Sérgio, muito obrigado aí pela colocação. Silfarne, queridão, a gente já percebeu que tem pessoas que são disciplinadas para certas áreas, e o Sérgio chegou a falar um pouco sobre disciplina, mas não são disciplinadas para outras. É comum na igreja você ver pessoas que conseguem fazer jejum de 21 dias, de 30 dias, e de se abster de várias coisas da sua vida, não obstante, às vezes ele não consegue se abster ou de um alimento, ou até mesmo fazer um exercício físico, achar um tempo para isso e tal. A questão é a seguinte, Silfarne, começar a dieta, todo mundo já começou um dia, eu acredito, começar a caminhar, todo mundo já começou, o César mesmo disse aí que já teve períodos na vida dele que ele teve muito mais ativo, eu também com o Sérgio nós já tivemos. O grande desafio é permanecer fazendo, né? Agora, Silfarne, dá uma dica para a gente rapidinho aí, como é que a gente lida com a frustração de não conseguir manter um alvo? Porque talvez algumas pessoas que estejam ouvindo são donas de casa, são mulheres que estão acima do peso, que sentem vergonha quando vão na igreja, que vai experimentar uma roupa, se sente chateada porque a roupa ela não pode usar porque está acima do peso. Enfim, essas coisas no dia a dia da prática que a gente faz. Como que a gente lida com essa frustração, Silfarne, de às vezes não estar conseguindo? O César falou que existem várias pessoas que chegam até, claro que ele foi para o lado estético também, mas no lado médico existem pessoas, inclusive hoje, que têm a necessidade de fazer cirurgias bariátricas, cirurgias até por questões de saúde e tal. Mas como que a gente lida com essa questão da frustração, de saber que tem que fazer e não está conseguindo fazer? Dá uma dica rápida para nós aí. Meu amigo, eu acho que essa é a grande questão da humanidade, lidar com as frustrações por não conseguir se manter firme em um propósito estabelecido. Isso desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe, isso acontece. E também no cuidado da sua própria saúde. Como disciplinas espirituais que o Sérgio citou anteriormente, qual de nós aqui já não se frustrou e começou um ano falando assim, eu vou ler tantos livros, eu vou gastar tanto tempo de oração por semana, vou separar dias específicos para jejum e não conseguiu cumprir. Assim também cuidar do seu próprio corpo. Então, eu quero trazer uma palavra, de novo, em cima da questão do equilíbrio, pegando um pouco o que cada um disse aqui, para você que está assistindo esse vídeo, uma dona de casa, um pastor que muitas vezes tem que trabalhar arduamente, muitos são e multivocacionados, precisam trabalhar na igreja, trabalhar em outra atividade, ou mesmo aqueles que são vocacionados apenas para o ministério, trabalham só no ministério, é um trabalho extenuante demais. Quem trabalha com tempo, a vocação sempre é integral, mas quem trabalha com o seu time integral, full time, assim, não tem outra atividade profissional, só ministerial, ele se sente muito mais cobrado, então a tensão é muito grande.
Então, por conta dessas muitas atividades, essas multifacetadas atividades que temos, é muito difícil manter uma disciplina realmente. Então, eu quero trazer uma palavra primeiro de esperança, para que você não desista. É comum ter a frustração nos dói, nos fere, porém, frustrações muitas vezes vêm, nem sempre, mas muitas vezes vêm, de expectativas equivocadas. Então, às vezes, eu posso criar uma expectativa exagerada demais. No cuidado da saúde, por exemplo, a gente pode começar com a expectativa: vou perder tantos quilos em um mês, vou exercitar todo dia, e você começa fazendo metas altas demais, quase que inatingíveis, e vai esbarrar na frustração. Outras vezes, você até se planejou legal, procurou alguém primeiro, procurou orientação, procurou um profissional, você fez todo o planejamento e parecia que, mas a vida tem muitos intempéries. Aí você começa com um plano de vida, surge uma crise. Quem esperava essa pandemia de 2020 para mudar a vida de todo mundo? Um desemprego vem, uma crise conjugal, uma crise de saúde, uma crise na igreja, que quebra todo o teu projeto. Então, muitas outras variáveis podem quebrar um planejamento. Outras vezes, é a nossa falta de disciplina mesmo. Então, a palavra que eu quero trazer para você que, por algum motivo, enfrentou frustração por começar um planejamento de cuidar de si mesmo e depois parou, é que você encara essa frustração, enfrente-a, mas não pare. A primeira palavra que eu quero dar para encerrar essa minha fala aqui. Primeiro, é muito importante, é por isso que o For Connect existe, para que você tenha conexões, ter amigos com quem você possa conversar, procurar alguém que você realmente confie e fala: pô, cara, eu tentei esse ano começar uma academia, tentei começar a fazer exercício físico, mudar meus hábitos alimentares, eu tentei trabalhar perda de peso, eu tentei trabalhar minha saúde emocional, mas parei, eu queria desabafar contigo. Porque muitas vezes um desabafo como esse é o que você precisa para respirar de novo e voltar à atividade. Se você ficar frustrado e se trancando em si mesmo, isso é um ciclo vicioso. Eu quero, me perdoe só mais um pouquinho aqui, Valmir, eu não quero me prolongar nisso, mas nós temos uma coisa que chamamos em terapia cognitiva comportamental, que é o modelo cognitivo. Os meus pensamentos puxam emoções, essas emoções me levam a ter, muitas vezes, reações físicas e a tomar decisões equivocadas. Então, pensamento tipo assim: eu não consigo levar até o final, eu sou um fracasso, eu sou uma tragédia mesmo, gera uma emoção de tristeza, de desânimo, às vezes emoções geram reações físicas, você acaba não parando de vez, aí vem outro pensamento, é um ciclo mortal. Então, qual a alternativa? Sai desse ciclo, busque ajuda, converse com alguém, não necessariamente um psicólogo, um terapeuta, um amigo de verdade, com quem você possa abrir seu coração para sair desse momento de frustração. Não desanime, você vai conseguir recomeçar em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Silfarne. Bom, meus queridos, nosso tempo já está chegando ao limite aqui, mas eu gostaria de ouvir mais um comentário do César e queria, César, inclusive, que você já aproveitasse esse tempo para você já finalizar dando alguma sugestão, tipo essas que o Silfarne também deu, algo que você gostaria de sugerir para as pessoas que estão nos assistindo. Mas, César, nós vivemos um tempo onde cada vez mais as pessoas estão seguindo outras pessoas. A mídia, inclusive, potencializou isso de uma forma assim, muito, muito tremenda, né? Pessoas seguindo gurus, coaches, líderes espirituais, né? Etc. Ainda não existe uma pílula mágica, né? E alguns buscam a dieta perfeita, alguns buscam o exercício ideal, o corpo perfeito. Você já falou aqui, César, um pouco sobre o risco de cair na armadilha da comparação, né? Então, como não sucumbir, como não cair nessa sedução dos selfies, muitas das vezes até sensuais e contrárias, até algumas coisas que é o nosso próprio padrão moral. Qual a sua sugestão, César, que você daria, né, para finalizar o bate-papo aqui? Qual a sugestão que você daria a essas pessoas que estão nessa corrida em busca de um mapa da mina para o corpo perfeito ou para o equilíbrio da saúde? O que você acha? Tudo começa, Valmir, numa expressão colocada já pela filosofia, que tem a ver com mente sã num corpo são, ou uma mente sã num corpo são. Tudo começa, a meu juízo, num olhar sobre si mesmo. A desgraça da comparação, do olhar para o lado, do ficar insatisfeito consigo mesmo, em relação ao outro, tem feito sucumbir muita gente. Eu acho que o grande vetor para que a gente desenvolva um cuidado legítimo é o autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo, conhecer a sua realidade e do ponto de vista completo,
tanto o seu conhecimento do ponto de vista intelectual, como também do seu corpo. É inadmissível que as pessoas, olhando para corpos que são fabricados para uma sociedade contemporânea absolutamente tomada pelo culto ao corpo, se transformem em padrão para todos. Então, eu vejo muita gente que se frustra porque olha um padrão que é inatingível para ele. Agora, se ele se conhecesse, se ele tivesse uma visão sobre si mesmo ajustada, eu creio que essa tirania, essa padronização perversa não encontraria lugar para frustrar o coração desta pessoa. Eu sempre me lembro que uma das coisas mais importantes no ministério do Cristo foi, antes que ele fizesse qualquer coisa, ele recebesse do Pai a chancela que disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se nós assumirmos este lugar, independente de quem sejamos, entendermos quem somos efetivamente em Deus, nós não vamos sucumbir às pressões da existência contemporânea no que diz respeito ao corpo. É isso que eu entendo e espero que tenha sido uma conversa positiva para aqueles que vão participar, assistir. E, mais uma vez, eu insisto, comente. Se você discordou, comente. Se você quer perguntar, comente. Se você acha que fomos, de alguma maneira, agressivos, comente. Nos norteie, num sentido, não que a gente vai se ajustar ao seu comentário, mas pelo menos nós vamos saber o que está acontecendo aí do outro lado. Deus abençoe a todos. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Eu também já vou me despedindo aqui. Eu vou pedir para o Sérgio fazer essa oração final, dando, primeiramente, claro, uma última sugestão, uma última reflexão que ele possa fazer. E para você, a minha reflexão é simplesmente o seguinte: nós estamos falando aqui sobre cuidando de ti mesmo. Olha, tem coisas que só você pode fazer por você. Tua esposa pode te ajudar, teu pastor pode te orientar, um coach ou até um personal trainer pode até te dar uma orientação, e Deus pode até te abençoar em certas áreas. Mas tem coisas, querido, que é questão de vontade mesmo, é questão de perseverança, é questão de decisão. Não é fácil, viu? Nós estamos no mesmo time, estamos jogando o mesmo time com você. Não é fácil controlar a alimentação, não é fácil manter peso, mas é importante. E é importante para os teus filhos, é importante para você mesmo, é importante para o teu ministério. Então, cuide de ti mesmo. Sérgio, por favor, sua última reflexão. Termine orando para a gente, por favor. Meus queridos, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, Valmir, César e Silfane, aos amigos que estiveram conosco até agora. E se eu posso deixar uma última sugestão, tem a ver com a consciência, não é? No texto que a gente trabalhou aqui o tempo todo, Paulo está caminhando já para o final da sua vida. Eu acho que a essa altura dá para o cara olhar para trás e pensar: puxa, tanta coisa que eu podia ter feito que eu não fiz, tanta coisa que era minha responsabilidade, eu joguei para Deus ou para as pessoas. Então, só por uma questão de consciência, o que você pode fazer, o Valmir acabou de dizer, faça, tá? E fica tranquilo. Cuidado com as tiranias, cuidado com as pressões, mas também cuidado para não deixar de fazer o que compete a você, para você poder chegar no final sabendo: bom, se eu vou viver muitos anos ou poucos, pelo menos eu fiz a minha parte em competir a mim, né? Seria uma dica final aqui. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, conversando com os nossos irmãos, aprendendo uns com os outros, e com a consciência de que nenhum de nós é, a essa altura, um modelo de cuidado pessoal. Todos nós temos no nosso menu da vida falhas e hiatos e dificuldades e desafios. Sabemos que podemos e precisamos melhorar em várias áreas, mas estamos aqui apenas conversando com os nossos irmãos e irmãs na consciência de que aquilo que compete a cada um de nós, nós queremos fazer, desde cuidado com exercícios físicos, com exames, com alimentação, com a pureza do coração, com o cultivo das amizades, com tempo com a família, com férias, com lazer. Tudo isso, Pai, nós sentimos que precisamos investir melhor em todas essas áreas e, obviamente, também na piedade. Então, ajuda-nos a encontrar essa vereda de equilíbrio tão fundamental para o nosso cuidado próprio. E que o Senhor também abençoe a todos aqueles que, de alguma forma, participam ou vão participar acessando essa transmissão. Que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém.